resumo das 7 eras, parágrafo 23, do meio do parágrafo em diante. Mesmo dentro da verdadeira igreja, homens que Deus tinha escolhido para guias, para pastores, estavam aceitando aquele título com um significado um pouco mais amplo que apenas responsabilidade local. Um pastor, ele tem uma responsabilidade local. Ele não tem mais do que esta responsabilidade local. Eu tirei alguma coisa aqui que me veio. O sistema de Deus é um pastor local tomando conta de um rebanho regional. Eu tenho base na mensagem para isso, na Bíblia, que esse é o sistema de Deus. É um pastor local tomando conta de um rebanho, não de pastores regionais. Não de pastores numa região. É um pastor local tomando conta de um rebanho regional. Aquela região que pertence ao pastor. Não pode haver mais do que isso. Não pode haver eu como pastor e ter perto de mim um pastor regional. Na minha região. Não pode. É nicolaísmo. Então eu já estou entrando meio forte, porque eu vou pregar o que é. Certo? Eu vou pregar o que é. E muitas vezes eu não estou preocupado muito com o povo de fora, porque a denominação lá fora está cheia. Eu estou falando desse espírito denominacional dentro da mensagem. Dentro da mensagem. E eu estou revestido com a mensagem do profeta para eu poder levantar contra esse espírito. Deus disse uma palavra para a igreja de Éfeso, uma coisa boa. Mas ele disse também uma coisa que ele estava contra aquela igreja. Diz: tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Eu tenho contra ti. A primeira era da igreja já havia deixado o primeiro amor. Sabe por quê? Ali entrou o espírito nicolaíta. Na primeira era da igreja. E aquela era não suportava isso. Ela lutava contra. Então Apocalipse 2:6 diz: tens, porém, isto. Agora Deus tinha algo a favor deles. E eu tenho contra vocês que abandonaram o primeiro amor. Mas eu tenho algo a seu favor. Que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Aquela igreja, ela tinha deixado o primeiro amor que Deus a repreendeu. Mas ela aborrecia as obras dos nicolaítas, que Deus também aborrecia. Obras de nicolaítas é denominação. Denominação não é um nome estipulado. Eu estou entrando direto no assunto. Denominação é um espírito pastoral querer tomar conta de uma região. Denominação é um espírito pastoral querer tomar conta de um estado. Denominação é um espírito pastoral querer tomar conta da nação. Quer que vai mais adiante um pouquinho? Denominação é um espírito pastoral querer tomar conta do internacional. É um espírito que quer tomar conta. Ele não satisfaz com o local. Como o marido não satisfaz com a esposa dele, começa a procurar outro. Meus irmãos, podem assentar. O rastro da serpente. Então aqui em Gênesis nós vemos aqui que a mulher, Eva,
sempre lembrando que Eva tipifica a igreja, certo? A mulher na Bíblia, ela tipifica a igreja. E Eva saiu a passear pelo jardim, sem Adão, sem o seu marido. E ela saiu a passear pelo jardim, e quando ela estava sozinha, então, Satanás se apoderou daquele animal, a serpente, que era atuava. Então, nós sabemos que Deus, Ele sempre usa o homem, mas ali, Satanás, que foi expulso do céu, quando se rebelou contra Miguel lá no céu, e Satanás foi expulso do céu e lançado para a terra, Lúcifer. Então, Satanás, quando viu que Eva estava sozinha no Éden, primeira coisa que Satanás fez foi se aproveitar daquela oportunidade, porque Eva estava longe de Adão. Eva estava longe do seu marido. Então Satanás, querendo se aproveitar daquela oportunidade, Satanás se apoderou, Satanás entrou naquele animal e começou então a tentar a Eva, a falar com Eva, a conversar com Eva, ali. Então, meus irmãos, nós temos que aprender aqui uma lição muito importante, que Satanás nunca perde uma oportunidade. Quando Eva estava sozinha, longe de Adão, foi quando Satanás se chegou e começou a razoar para ela, começou a querer trazer uma influência sobre ela. Então, meus irmãos, cada irmã tem que entender que é um perigo para a irmã andar longe do seu marido. Porque todas as vezes que a irmã está longe do seu marido, Satanás vai aproveitar aquela oportunidade. Pode ser lá no seu trabalho. Muitas vezes, a mulher longe do seu marido, sempre vai ter uma serpente ali, um galã que vai te cantar, para você cair, assim como Eva caiu. Eva caiu na lábia da serpente, porque ela estava ungida por Satanás. E a serpente, ela sempre vai fazer a mesma coisa. O diabo sempre vai fazer a mesma coisa, vai aproveitar que aquela mulher casada, aquela mulher que está sozinha, longe do seu marido, no trabalho, no mercado, na rua. É um perigo, meus irmãos, porque Eva caiu. Então, meus irmãos, tem que ser espertas, né? Sempre estar ali, protegidas ao lado do seu esposo, do seu marido. Porque se Eva estivesse com Adão, Eva não teria caído. Porque Adão era a palavra, e a palavra não deixaria Eva cair. Certo? Mas todas as vezes que a mulher está sozinha, Satanás se aproveita daquela oportunidade. Em todo lugar que você vai, sempre vai ter uma serpente ali. Vai ter no trabalho, no mercado. Porque a serpente, ela fica procurando uma oportunidade para arrazoar a palavra de Deus. Talvez o irmão fica sozinho, e a serpente, ela vai querer aproveitar aquela oportunidade. Ela vai te visitar, e ela vai querer arrazoar a palavra de Deus para você. Ela vai querer te enganar, assim como a serpente enganou a Eva. Então nós temos que aprender o exemplo que o Senhor Jesus deu para nós. Porque quando Eva foi tentada, Eva caiu. Porque Eva não pôde permanecer com a palavra. Porque ela estava longe do seu marido. Mas quando veio o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo também foi tentado, o Senhor Jesus nos deu o exemplo de como nós vencemos o diabo. Quando
Satanás tentou o Senhor Jesus resistiu ao diabo com a palavra. Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, minhas irmãs, quando você estiver sozinha, saiba que você tem que combater o diabo com a palavra. Porque Jesus deu o exemplo. Satanás quis deslocar a palavra para Jesus. Satanás quis interpretar a palavra para Jesus. Satanás quis colocar a palavra em outro tempo para Jesus. Quis enganar Jesus. Mas ele não podia enganar Jesus, porque Jesus era a palavra. Satanás sempre vai querer trazer um engano para enganar as pessoas. Satanás, meus irmãos, sempre vai trazer uma doutrina errada. Satanás, lá no Éden, trouxe uma doutrina errada para ela. Agora, temos que entender, minhas irmãs, meus irmãos, que Eva, ela deu ouvidos à serpente. E é o que nós não podemos fazer. Não podemos dar ouvidos à serpente, como Eva deu ouvidos à serpente. Eva parou para ouvir a serpente. E o que a serpente fez? Colocou dúvidas. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Uma pergunta. Começou a colocar dúvidas em Eva. Porque Eva parou para ouvir a serpente. Então, meus irmãos, nós temos que aprender que nós, como a esposa de Cristo, não podemos parar para ouvir a serpente. Porque nós somos uma igreja revelada. E Cristo, nosso marido, está em nós. Porque Cristo é a palavra revelada. E Cristo, Ele está em nós. Então, Eva caiu porque parou para ouvir a serpente. Ah, mas deixa eu ouvir só para ver o que está falando. Ah, deixa eu ouvir só para mim ver se estão criticando. Ah, mas deixa eu ouvir só para ver se estão falando mal de nós. Só por curiosidade. Foi assim que Eva caiu. E nós temos que aprender com as lições da palavra de Deus. Por isso que nós viemos na igreja. Para nós não cometermos os mesmos erros que foram deixados por outros na Bíblia Sagrada. Por isso que o pastor tem que pregar a palavra para a igreja, para que a igreja seja despertada, para que a igreja seja revelada, e não caia, não cometa os mesmos erros que Eva cometeu. Às vezes, a pessoa por curiosidade, ela cai, porque para ouvir, não podemos parar para ouvir, porque Eva parou para ouvir, e ela caiu, porque ela ouviu uma doutrina errada. Eva ouviu uma doutrina errada. E ela recebeu uma semente errada dentro do seu ventre. Porque quando Eva comeu do fruto, isto é parábola, é simbólico. Eva comeu do fruto, o fruto era sexo. Eva recebeu uma semente da serpente dentro dela. Porque ela parou para ouvir a serpente. E aquela serpente, ela estava ungida pelo diabo. Quando você para ouvir uma serpente, meu irmão, você pode receber a semente da serpente, uma doutrina da serpente, dentro do seu coração, dúvida dentro do seu coração. Então não podemos parar para ouvir.
Porque o seu coração foi feito somente para a semente de Deus, somente para a palavra de Deus. Seu coração, a sua alma é reservada para Deus, não para a semente da serpente. O ventre de Eva era para Adão, não para a serpente. E o que aconteceu? Eva gerou gêmeos, porque Eva teve uma relação pela manhã com a serpente, e foi à tarde e deu do fruto a comer a Adão, e recebeu outra semente. Ela teve 2 atos sexuais, porque ali ela perdeu o véu da santidade, que estava cobrindo ela. O fruto no meio do jardim era sexo. Não era uma fruta, era um fruto que estava no meio do jardim. Então, meus irmãos, ali Eva recebeu a semente da serpente. Então, por isso que aqui, em Gênesis, capítulo 14, Gênesis 3, 14 e 15, a Bíblia diz: então o Senhor Deus disse à serpente: portanto, fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás por todos os dias da tua vida. Escute, e porém, Deus falando com a serpente, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. 2 sementes diferentes. E porém inimizade entre a tua semente e a sua semente. Porque uma era a semente da serpente, a outra era a semente de Adão. Uma era a semente de Satanás, a outra era a semente de Deus. Por isso na Bíblia existe 2 genealogias: a genealogia de Caim e a genealogia de Adão. Então, meus irmãos, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente da serpente ferirás o calcanhar da semente de Deus. Por isso que a semente da serpente é aqueles que perseguem a semente de Deus. Em todo o tempo a semente da serpente persegue a semente de Deus. Porque esta lhe ferirás o calcanhar, lhe perseguirás, lhe criticarás. Sempre foi assim, desde Gênesis. Mas a semente de Deus lhe pisarás a cabeça, na cabeça da serpente. E lá na cruz do Calvário, lá sobre o Monte Gólgota, o Monte Calveira, o Monte da Caveira, Cristo pisou na cabeça da serpente. Cristo pisou na cabeça da serpente, lá no Monte Caveira, naquela montanha. Ali, Cristo estava derrotando Satanás. Ali, Cristo estava revelando Satanás, mostrando a sua cara, a sua face, sobre o monte. Deus estava pisando na cabeça da serpente no Calvário. Assim também, meus irmãos, que Deus pisou a cabeça da serpente sobre o Monte Pôr do Sol. Porque quando veio a revelação dos 7 selos, estava desmascarando Satanás. Desmascarando Satanás. Lá no Calvário, Deus desmascarou Satanás. Quando Deus falou, tudo está consumado. Deus estava comprando nós de volta. Porque nós estávamos perdidos, rendidos ao pecado. Mas lá no Calvário, Deus nos comprou de volta. Deus nos resgatou de volta. E Deus pisou na cabeça da serpente. Lá Satanás foi destruído.
Da mesma forma, no Monte Pôr do Sol, ali, Deus estava pisando na cabeça da serpente outra vez, sobre aquela montanha, no Monte Pôr do Sol, porque Deus estava revelando a palavra, e quando Deus revela a palavra, Deus desmascara Satanás, Deus desmascara as doutrinas erradas. E da mesma forma você tem que ver, meu irmão, que nessa terceira colina de Franca, Deus pisou na cabeça da serpente outra vez, com a mensagem de João, profetizando outra vez, desmascarou todas as doutrinas erradas. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, porém inimizade. Que mensagem é esta, meus irmãos? Porém inimizade. Por isso que você vê, quando veio ali Caim e Abel, era a semente de Adão e a semente da serpente, ambos religiosos, Caim e Abel. Caim, filho da serpente, Abel, filho de Adão. Ambos ofereceram culto a Deus, ambos tinham uma igreja, ambos adoravam a Deus. Mas Abel tinha revelação. Abel sabia, meus irmãos, que o sacrifício que ele tinha que apresentar ao Senhor tinha que ter sangue, porque o pecado foi sangue, foi o rompimento de uma célula de sangue. O pecado, a semente entrou por causa do rompimento de uma molécula de sangue. Por isso que tinha que ser derramado sangue no sacrifício. Aquele cordeiro tinha que ser derramado sangue. E Abel, quem falou para Abel? Quem explicou para Abel? Quem mostrou para Abel? A revelação. Porque a semente de Deus, ela é revelada. A semente de Deus, ela tem revelação. Mas a semente de Caim, ela tem interpretação. Ela tem uma falsa doutrina. Para você ver, meu irmão, que Caim, lá quando foi levantar um altar ao Senhor, para também oferecer seu culto, a sua igreja, a sua adoração a Deus, ele pegou e fez um culto florido, cheio de flores, frutas no altar, como que Eva tivesse comido uma fruta, e Deus rejeitou aquilo, Deus não se agradou daquilo, porque não tinha revelação. Por isso você vê muitas igrejas floridas, cheias de frutos, mas não tem revelação. Mas Abel tinha revelação, e Abel sabia que o pecado veio pelo rompimento de uma molécula de sangue, quando houve o ato. Por isso que uma virgem rompe a molécula de sangue. Por isso que Deus exigiu uma molécula de sangue, ser derramado sangue. Por isso no Calvário teve que ter sangue, para verter por nossos pecados, para nós termos redenção. Porque o pecado veio pelo rompimento de uma molécula de sangue, foi derramado sangue. E Abel teve revelação. O irmão Brand diz aqui, irmãos, na mensagem, a revelação de Jesus Cristo, o irmão Brand diz: como soube Abel a revelação de Jesus Cristo, parágrafo 8, como soube Abel que devia fazer para oferecer um sacrifício perfeito a Deus? É uma pergunta, como que ele soube? Quem falou para ele? Quem mostrou para ele? A revelação. Deus o revelou. Por fé, ele recebeu a revelação do sangue, ainda que tivesse um mandamento. Assim sendo, não podia oferecer um sacrifício perfeito. Eles pegou um cordeiro, animal, ainda não era um sacrifício perfeito,
O sacrifício perfeito foi Jesus Cristo na cruz, morrendo por nós. Mas ali precisava ser derramado sangue, até que viesse o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, assim sendo, não podia oferecer um sacrifício perfeito. Foi a revelação de Deus o que fez a diferença. Em todo o tempo, desde Gênesis, é a revelação que vai fazer a diferença. O crente revelado, ele não será enganado. O crente revelado, meus irmãos, ele não aceita uma doutrina errada, porque ele é revelado. Agora, temos que aprender uma lição aqui também. Como nós já ouvimos o pastor Osmar pregar, certo? Abel era revelado, teve revelação, mas ele não teve discernimento. Discernimento. As pessoas às vezes elas têm revelação do novo nome, elas têm revelação dos 7 trovões, elas têm revelação da mensagem de uma só pessoa, ela tem revelação dos 7 trovões, mas elas não têm discernimento com quem está andando. Abel não teve discernimento com quem estava andando, que estava andando com a semente da serpente, que era seu irmão. Ah, mas nós somos todos irmãos. Caim era irmão de Abel, por parte de mãe, por parte de igreja, não por parte de pai. Então, meus irmãos, Abel começou a andar com Caim. Porque, irmão Branco diz, lhe faltou discernimento com quem andava. Você tem que ter discernimento, irmã, meu irmão, com quem você anda. Você tem que ter discernimento do que você ouve. Sabe por quê? Porque Abel não teve discernimento e Caim o matou. Se você não tiver discernimento, meu irmão, Caim vai te matar também. Te matar espiritual, matar sua fé. Por quê? Porque a tua semente lhe ferirá os calcanhar. Os da semente da serpente sempre vão perseguir a semente de Deus, sempre. Você vê lá no tempo de Abraão, Ismael perseguindo Isaac, Datã, Coré e Abirão perseguindo Moisés, Acã perseguindo Josué, Anás e Caifás perseguindo Jesus. A serpente foi deixando um rastro, meus irmãos, um rastro de ódio, um rastro de interpretação, um rastro de doutrina errada. Mas o irmão que é revelado, ele tem que ter também discernimento do que você está ouvindo. Não cair como Eva cair, não parar para ouvir. Ah, vou ouvir só por curiosidade. Para com isso, meu irmão. Abandona isso. Senão você vai morrer, como Abel morreu, espiritualmente, vai se esfriar na fé. Ao invés de você ouvir por curiosidade a serpente, vai ouvir Deus falar através do pastor Osmar. Coloca um CD na sua casa e vai ouvir a mensagem. Vai alimentar sua alma, não alimentar sua curiosidade. Certo, meus irmãos? Então, Satanás, através da serpente, como ela começou a rastejar pelo seu ventre, ela começou a deixar rastros. E nós temos que ver esses rastros. O que ela fez desde o Gênesis? Ela vai fazer durante todo o tempo até o Apocalipse. Por isso que o diabo não gosta desses 2 livros. O diabo não gosta do livro de Gênesis e nem do livro de Apocalipse. Porque o livro de Gênesis vai mostrar a origem do diabo. E o livro do Apocalipse vai mostrar o final do diabo. Ou seja, vai revelar, vai desmascarar Satanás. O irmão Branco diz na mensagem
A Era de Laodiceia, parágrafo 58. Estas coisas diz o Amém. Isso me agrada. Significa que o que quer que ele diz é final. O Amém. É a palavra de Deus. É o Amém. Assim diz o Amém. A palavra de Deus. Certo? Deus falou Amém. Acabou. Não discute, meu irmão. Se a palavra de Deus diz que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, Amém. Acabou. Não discute com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que Deus enviou um profeta nos últimos dias, Amém. É Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Amém. Isto diz o Amém. Nós cremos no Amém. Isso me agrada. Significa que o que quer que ele diz é final. Significa que o que ele disse a primeira era e a segunda era, e todas as eras acerca de sua igreja verdadeira e acerca da falsa vinha. Tudo é exatamente a verdade, não mudará. Significa que o que ele começou em Gênesis, completará em Apocalipse. Tem que fazê-lo assim, porque ele é o Amém. Assim seja. Agora podemos ver de novo, porque o diabo odeia os livros de Gênesis e Apocalipse, porque ele odeia a verdade. Por isso que o diabo, meus irmãos, odeia o crente revelado, porque ele não consegue ter aquela revelação, ele não consegue ter aquela luz da hora, porque Deus não trata com ele, Deus somente trata com o eleito, com o revelado. E por isso Satanás fica irado. Satanás muda até sua feição. Você sabia disso? Que Satanás muda a feição das pessoas. Você vê Satanás no rosto das pessoas. Não é eu que falo isso não, meus irmãos. Está aqui, ó. É o profeta. A revelação de Jesus Cristo, parágrafo 12. Escuta isso aqui, ó. Agora é o rastro da serpente. Agora, não estou me referindo às pessoas. É ao domínio que Satanás exerce em suas vidas, por meio do pecado, da indiferença e da enfermidade. Mas, oxalá pudesse você ver seus rostos. Quando Satanás sabe que vai ser descoberto, certas mudanças muito estranhas se manifestam nos rostos das pessoas. Elas mudam a feição. A Bíblia diz que Caim caiu o semblante. Caim caiu o semblante. As pessoas caem o semblante. Você não pode ver a glória de Deus nelas. Mas você vê Satanás mudando a sua feição, o seu rosto, o seu olhar, a sua forma de ver. Satanás tem medo. Ele sabe que o Espírito de Deus está a ponto de mostrar suas obras ao povo. Satanás, ele muda a sua feição porque ele tem medo. Ele está com medo, meus irmãos. Porque ele sabe que o Espírito Santo de Deus mostra as obras do diabo ao povo de Deus. Satanás sabe que o Espírito de Deus está mostrando que esta doutrina não é a doutrina certa. Está mostrando as obras de Satanás ao povo, que isso não é certo. E Satanás fica irado. Como Caim ficou irado, porque Deus não recebe os seus cultos, Deus não recebe as suas adorações, as suas orações, os seus movimentos, os seus cultos floridos, cheios de frutos. Olha aquele culto, que amor, que frutos, sem Deus, sem a palavra. E eles ficam irados, vão pregar, estão nervosos, estão bufando. Satanás! Aqui é a terceira coluna de fraca, Satanás! Você já foi desmascarado deste púlpito, Satanás.
Deus está a ponto de mostrar suas obras ao povo. Por isso é que Ele odeia tanto estas reuniões. Ele não gosta de ouvir esse tipo de pregação, porque está desmascarando Satanás, está pregando contra a sua doutrina. Então, meus irmãos, meu Deus do céu, nos dias de Jesus Cristo, vamos ler aqui rapidamente, para completar, preciso ler, a revelação de Jesus Cristo, parágrafo 11. Tem notado você como Satanás odeia dois dos livros da Bíblia, mais que todos os demais? Por meio dos teólogos liberais e falsos, cientistas, ele sempre está atacando o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Em ambos os livros, encontramos a origem de Satanás, suas obras terríveis e sua destruição. Por isso é que ele os ataca. Ele aborrece ser descoberto. Satanás se aborrece ser descoberto. E nesses livros, ele tem sido descoberto exatamente como ele é. Jesus disse de Satanás: ele não tem parte comigo. Deus é separação, meu irmão. Deus não é divisão, mas Deus separa do pecado. Ele não tem parte comigo, e eu não tenho parte com ele. O diabo gostaria de provar que isto é diferente, porém não pode. Assim sendo, ele faz tudo o que pode para destruir a nossa confiança na palavra de Deus. Porém, quando a igreja descrê em Satanás e crê na revelação do Espírito da palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. As portas do inferno não podem prevalecer contra uma igreja revelada, que tem a revelação. Não pode fazer frente a um crente revelado. Satanás não pode enganar um crente revelado. E o crente revelado hoje, ele tem discernimento. Que não vai andar com Caim, más companhias, que vai influenciar sua cabeça, falar na sua cabeça, contra a palavra da hora, contra a palavra de Deus. Nos dias de Jesus, meus irmãos, os fariseus, mas eram fariseus, tinham a religião verdadeira, os judeus, né? Anás, Caifás, sumos sacerdotes no templo. Sumos sacerdotes no templo. E tinha ali o pergaminho, a lei de Moisés. Eles têm a lei de Moisés. Mas quando chegou a palavra de Deus perante eles, quando chegou a semente de Deus perante eles, quando chegou Jesus perante aqueles religiosos, Jesus já identificou eles, já mostrou para eles que raça eles são, e falou para eles, raça de víboras, filhos da serpente. É isso que Deus faz. Deus desmascara o Satanás, porque Satanás ele vem coberto por uma religião. Satanás vem coberto falando de Deus. Satanás vem coberto falando de Jesus. Falou de Jesus, para mim tá bom. Irmão, o crente revelado, ele quer toda a palavra. Fala de Jesus, mas você não aceita. Não há uma pessoa batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Repetindo as palavras, não existe um batismo realizado. A ordenança do Senhor foi em nome. Tem que usar o nome do Senhor Jesus no seu batismo. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus para a remissão dos pecados. Então, meus irmãos, Jesus estava mostrando a raça, o rastro da serpente. Vós tendes por pai ao diabo, raça de víboras, serpente.
Vocês são da linhagem da serpente, porque eu posso ver seus rastros. Rastros de perseguição, rastros de interpretação, rastros de doutrinas erradas. Satanás foi desmascarado naquele dia, porque estava diante da palavra, a palavra perfeita de Deus, num homem chamado Jesus. Satanás foi desmascarado nos dias de William Branham, porque ali tivemos outra vez a totalidade da palavra manifestada em carne, revelando os 7 selos, revelando os 7 trovões. Mas Jesus estava mostrando raça de víboras, rastro da serpente. Quando chegou, meus irmãos, no dia de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, Paulo diz assim, 2 Coríntios 11, 3, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Porque Paulo temia que após a sua morte, Satanás viria disfarçado de ovelha, um lobo disfarçado de ovelha, trazendo outro evangelho, trazendo uma doutrina errada. Eu temo, assim como a serpente enganou Eva, assim como a serpente trouxe uma doutrina errada para Eva, também vós sejais enganados, porque Paulo conhecia o rastro da serpente. Então, meus irmãos, nós temos que enxergar estas coisas, nós temos que ver como que Satanás trabalha, porque Deus sempre desmascara Satanás. E você vê lá em Gênesis, meus irmãos, que quando Eva estava sozinha, foi quando Satanás veio e trouxe uma semente errada. Foi quando Eva estava sozinha que Satanás veio através da serpente e trouxe uma semente errada, uma doutrina errada. Isto não é doutrina certa. Isto não é doutrina certa. É a semente da serpente. É o rastro da serpente. Quando Moisés subiu no monte e a igreja, Israel, ficou sozinho, o que eles fizeram? Satanás se aproveitou da oportunidade. E eles levantaram um bezerro de ouro. O que era aquele bezerro de ouro? Isto não é doutrina certa. Porque a igreja ficou sozinha. A Eva de Adão caiu. A Eva de Israel caiu no tempo de Moisés. Por causa de um bezerro de ouro, de uma doutrina errada. Bezerro de ouro é uma doutrina errada. A semente da serpente é uma doutrina errada. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, temo que após a minha partida, venham lobos vestidos de ovelha. E assim como a serpente enganou a Eva, vós sejais enganados também. Porque depois da morte de Paulo, o que aconteceu, meus irmãos? Satanás se aproveitou da oportunidade da igreja, a igreja de Cristo, e Satanás desceu como anticristo, e trouxe o que, meus irmãos? E trouxe a doutrina da Santíssima Trindade. O que Satanás estava fazendo ali, através de pregadores, das obras dos nicolaítas, como nós ouvimos o pastor Osmar pregar? Satanás estava usando serpentes na terra, trazendo uma doutrina errada. E o que Satanás fez? Perverteu a igreja de Cristo, depois da morte de Paulo, porque trouxe uma doutrina errada, a doutrina da Santíssima Trindade. É o rastro da serpente. Sempre é uma doutrina errada, meus irmãos.
No tempo do irmão Brana, depois que o irmão Brana morreu, a igreja ficou sozinha. O que Satanás fez? Satanás desceu novamente, se aproveitou da oportunidade e começou a trazer uma doutrina errada, ressurreição isolada. O irmão Brana tem que ressuscitar para revelar 7 selos, 7º selo. Irmão Brana tem que ressuscitar para revelar 7 trovões, porque eles não tiveram a revelação. Mas Satanás se aproveitou da oportunidade e desceu vestido de lobo, desceu vestido de pastores, trazendo essa doutrina errada. O que Satanás fez depois da morte do irmão Brana, meus irmãos? Trouxe a doutrina do aperto play, que põe o pastor no banco e simplesmente ouvir as fitas do irmão Brana. Isto não é a doutrina certa, porque Satanás é um aproveitador desde o Gênesis. Sempre que a igreja fica sozinha, Satanás traz uma doutrina errada. E a igreja da América caiu. A igreja de Adão caiu. A igreja de Moisés caiu. A igreja de Cristo caiu depois da morte de Paulo. A igreja da América caiu depois da morte do irmão Brana. E o que Satanás fez? Depois da morte de João, depois da morte do pastor Osmar, o que Satanás fez, meus irmãos? O rastro da serpente. Quis trazer uma doutrina errada sobre a esposa de Cristo. Quis enganar esta esposa do último dia. Uma doutrina errada do aperto play, do amasso play. Isto é semente da serpente. É o rastro da serpente, meus irmãos. Porque Satanás é um aproveitador. Por que não pregou isso enquanto o pastor Osmar estava vivo? Porque Eva não cairia perto de Adão. A igreja de Cristo não cairia perto de Cristo. A igreja da América não cairia perto do irmão Brana. Porque eles estariam ali para defender aquilo e mostrar: isto não é doutrina certa. E Satanás se aproveitou da oportunidade agora nos últimos dias, depois da morte do pastor Osmar. Quis trazer uma doutrina errada sobre nós. Só que esta igreja já está casada. Esta esposa já está revelada, com 7 selos. A Eva de Adão caiu. A Eva de Cristo caiu. A igreja da América caiu. Mas esta não cairá, porque ela está predestinada, pré-ordenada para não cair, porque ela é revelada. Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 435. A denominação não irá, nunca tocará nisso. Ei, glória a Deus! Satanás nunca tocará nessa esposa do último dia, porque ela está ordenada a não cair. Ela não aceita a doutrina errada, meus irmãos. Ela não dá ouvido à serpente. É uma revelação. Ela conhece isto. Também Eva conheceu isto. Mas ela caiu. Porque ela deu ouvido à serpente. Por isso eu falo, meus irmãos, não para ouvir. Não para. Não perca seu tempo para ouvir a serpente no seu jardim. Porém, esta conhece isso. Esta conhece a revelação. Esta conhece a palavra revelada. Porque ela não está sozinha aqui. Ela não está sozinha aqui, meus irmãos. Eva estava andando sozinha lá no jardim do Éden. A igreja de Cristo estava andando sozinha durante as eras. Mas esta esposa conhece o seu marido. Cristo, selos revelados, é o seu marido. E Cristo está em nós. Mas ela caiu, porém esta conhece isto e não cairá. Ela está ordenada. Aleluia! Ela está ordenada para não cair. E nós não vamos cair com nenhuma doutrina errada.
ela não falhará. É você, meu irmão. É você que não vai aceitar. É o eleito que não vai acertar. É o eleito que não vai aceitar esta semente da serpente entrar dentro do seu coração, dentro da sua alma. Porque esta alma já foi selada pelo Espírito Santo, pela palavra revelada. Ela não falhará. Ela está predestinada para isto. Amém. Isto diz o amém. Ela não cairá. O rastro da serpente. Ah, Satanás, você vai ficar nervoso, mas você vai ser desmascarado, Satanás. Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, porque cremos na tua palavra, Senhor, pura e inadulterada, Pai, como o teu profeta pregou, como João pregou, como o pastor Osmar pregou, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para repetir as mesmas coisas, para posicionar a igreja, Senhor, para despertar o crente revelado, para que ele possa, meu Deus, simplesmente ficar ao lado da tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.